Se você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo não estava certo, então talvez você entenda o que eu vou contar agora. Não estou falando de um susto comum, desses que passam em segundos e viram anedota no café da manhã. Não é o tipo de coisa que você conta para os amigos rindo, exagerando nos detalhes para criar drama. Estou falando daquela impressão persistente, incômoda, visceral, que fica mesmo depois que o coração desacelera e volta ao ritmo normal. Aquela sensação que não vai embora simplesmente porque você acendeu a luz. Aquela que te acompanha até o dia seguinte e depois para o próximo, e talvez nunca realmente desapareça. Porque o problema não é acordar assustado. Todo mundo acorda assustado de vez em quando. Um pesadelo particularmente vívido, um barulho na rua, um sonho onde você estava caindo. Isso é normal. Isso é humano. Isso passa. O problema é acordar lúcido demais. Acordar com a consciência absolutamente clara de que você não está sonhando, mas também não está completamente no mundo que conhece. Acordar em um estado intermediário que não deveria existir, mas existe. Um lugar entre o sono e a vigília onde as regras normais não se aplicam totalmente. Naquela noite específica, uma terça-feira comum de março, não houve pesadelo prévio. Não houve barulho estranho vindo da rua que me arrancasse do sono. Não houve grito de vizinho. Não houve cachorro latindo. Não houve carro com alarme disparado. Não houve queda de objeto. Eu simplesmente acordei. Abri os olhos de forma completamente natural, como faço todas as noites quando preciso virar de lado porque o braço está dormente, ou quando preciso beber água porque a garganta está seca, ou quando preciso verificar as horas no celular porque alguma parte do cérebro acha que já está na hora de levantar. Tudo parecia normal demais para ser um sonho, e essa normalidade é importante, crucial na verdade. O quarto estava precisamente, como eu deixei antes de dormir. A porta fechada com a mesma quantidade de espaço entre ela e o batente, a cortina parada, sem o menor movimento de brisa porque a janela estava trancada, como sempre fica. O celular na mesa de cabeceira, virado para baixo na posição exata onde o coloco todas as noites, tela contra a madeira para não ser incomodado por notificações luminosas. O copo de água pela metade, com aquelas pequenas bolhas que se formam quando a água fica parada por horas. Meus tênis no mesmo lugar do chão. A roupa do dia seguinte já separada na cadeira. Cada detalhe estava correto. Minha mente não estava criando um cenário aproximado como acontece nos sonhos. Estava processando a realidade exata, com todos os detalhes insignificantes que só a realidade possui. O silêncio era comum, familiar. Aquele silêncio específico das 3 da manhã em um prédio velho, onde você consegue ouvir a geladeira da cozinha trabalhando, onde consegue perceber o zumbido distante da rede elétrica nas paredes, onde o relógio na sala faz aquele tic-tac quase imperceptível, mas constante. Tudo absolutamente normal. Mas algo em mim, algo primordial e instintivo que opera abaixo do nível da consciência racional, sabia que eu não estava dormindo direito. Meu corpo estava pesado. Não cansado, isso seria normal. Pesado. Como se alguém tivesse colocado um peso invisível, mas muito real sobre o meu peito. Como se a gravidade tivesse aumentado especificamente na área onde eu estava deitado. Tentei me virar para o lado esquerdo, movimento que faço automaticamente dezenas de vezes toda noite, e percebi com crescente alarme que não conseguia. Os músculos simplesmente não respondiam ao comando. Tentei mexer os braços, levantar a mão direita apenas alguns centímetros. Nada. Nenhum tremor, nenhum espasmo involuntário. Foi aí que pensei na explicação mais lógica, mais racional, mais cientificamente aceita possível: paralisia do sono. Todo mundo já ouviu falar sobre isso em algum momento. Muita gente já passou por episódios semelhantes pelo menos uma vez na vida. Não é algo sobrenatural. Os médicos dizem com confiança tranquilizadora. Não é possessão demoníaca. Não é abdução alienígena. Não é portal para outra dimensão. É apenas uma desincronia temporária entre a mente que acorda e o corpo que ainda está no estado de sono REM, onde os músculos ficam naturalmente paralisados para impedir que você encene fisicamente seus sonhos e se machuque. Nada além disso. Pura fisiologia.
Acontece com milhões de pessoas. Passa em alguns segundos ou minutos. Nada com que se preocupar. Essa explicação racional, científica, médica, deveria ter me tranquilizado completamente. Mas não tranquilizou nem um pouco, porque, junto com a paralisia muscular, junto com a impossibilidade de movimento, veio outra coisa. Algo que não costuma aparecer nas descrições clínicas frias dos livros de medicina. Algo que os médicos mencionam vagamente como alucinações hipnagógicas ou sensação de presença. Termos técnicos que não capturam nem um décimo da realidade da experiência. Uma sensação clara, objetiva, tão física quanto a pressão no peito de que havia alguém ali. Não era medo vago do escuro como uma criança sente. Não era imaginação hiperativa criando monstros a partir de sombras comuns. Era aquela certeza absoluta, primitiva, que você tem quando entra num ambiente aparentemente vazio e sabe, sem sombra de dúvida, que tem alguém atrás de você antes mesmo de virar a cabeça para confirmar. O corpo humano possui sensores que a ciência ainda não entende completamente. Capacidade de detectar presença através de alterações mínimas na temperatura do ar, no padrão de som ambiente, em campos elétricos sutis. O corpo percebe antes da mente consciente aceitar. E meu corpo estava gritando que eu não estava sozinho. Meu coração começou a bater mais forte, mais rápido. Não era pânico ainda. Não era terror descontrolado. Era alerta máximo. Era o sistema de luta ou fuga sendo ativado, bombeando adrenalina, preparando o organismo para reagir a uma ameaça. Como se algo estivesse fundamentalmente errado e eu precisasse prestar muita atenção a cada detalhe. Tentei falar. Quis gritar, chamar por ajuda, fazer qualquer som que quebrasse aquele silêncio opressivo. A boca abriu, senti os lábios se separarem, senti a língua se mover ligeiramente, mas nenhum som saiu. Nem um sussurro rouco, nem um gemido abafado, nem um chiado de ar forçado. O ar simplesmente não vibrava as cordas vocais. Era como estar debaixo d'água tentando gritar. O silêncio continuava absoluto, dominante, mas agora ele parecia ter peso físico, presença tangível. Era como se o quarto tivesse ficado menor de alguma forma. Como se as paredes tivessem se aproximado alguns centímetros sem que eu percebesse o movimento. Como se o teto tivesse descido imperceptivelmente. O espaço estava comprimido, condensado. Foi quando senti o ar mudar. Não houve vento. A janela continuava fechada. A cortina absolutamente imóvel. Não houve barulho novo, nenhum rangido, nenhum farfalhar, nenhum som de passos. Apenas uma mudança sutil, mas inegável na qualidade do ar ao meu redor. Como se a temperatura tivesse caído 3 ou 4 graus de repente. Especificamente em um raio de 2 metros do meu corpo. A pele arrepiou inteira instantaneamente. Não foi uma reação gradual. Foi imediata, como se cada pelo tivesse se erguido simultaneamente recebendo um comando elétrico. E sem precisar olhar, sem precisar verificar visualmente, eu soube com absoluta certeza de onde vinha aquela sensação gelada. Do canto do quarto. Aquele canto específico, sempre o mesmo canto, onde a luz alaranjada do poste da rua nunca alcança, porque a geometria da janela e da parede cria uma zona de sombra permanente, onde a escuridão se acumula naturalmente todas as noites, mais densa, mais profunda, onde você raramente olha de propósito durante o dia, porque não há nada lá além de alguns fios de carregador pendurados e uma pilha de livros velhos que você sempre planeja organizar, mas nunca organiza. Eu tentei virar os olhos naquela direção. Os músculos oculares eram a única coisa que eu conseguia controlar minimamente. Com esforço consciente, com concentração total, consegui mover o olhar do teto em direção àquele canto. Não vi nada de imediato. Apenas escuridão. Sombra normal. Mas a escuridão parecia diferente. Mais densa ali do que deveria ser. Mais concentrada. Como se fosse feita de algo mais substancial que simples ausência de luz. E então, enquanto eu observava sem piscar, ela se moveu. Não foi um movimento brusco que faria você pular. Não foi algo que saltou para fora das sombras como em um filme de terror barato. Foi um deslocamento lento, deliberado, quase preguiçoso, como se algo estivesse se separando gradualmente da escuridão ambiente.
como se a própria sombra estivesse ganhando volume tridimensional, profundidade física, presença concreta. Como se matéria escura estivesse se condensando a partir do nada. O movimento era tão sutil que por um segundo eu pensei estar imaginando. Pareidolia. O cérebro humano identifica padrões onde não existem. Vê rostos em tomadas, animais em nuvens, figuras em manchas de parede. Mas quanto mais eu olhava, quanto mais meus olhos se ajustavam, mais evidente ficava que aquilo não era ilusão óptica. Algo estava realmente ali, nesse momento preciso. Qualquer dúvida residual que eu ainda tinha sobre estar sonhando desapareceu completamente. Sonhos não têm essa qualidade específica de detalhe consistente. Sonhos não mantêm coerência lógica por tanto tempo. Sonhos pulam de cena para cena. Detalhes mudam sem explicação. Você está em um lugar e de repente está em outro. Pessoas se transformam. Leis da física são violadas sem que você questione. E acima de tudo, sonhos não fazem você lembrar com clareza cristalina exatamente do que você pensou 5 minutos antes de deitar, do que você comeu no jantar, de qual programa estava assistindo antes de ir para a cama. Eu lembrava de tudo. Cada detalhe da minha noite estava perfeitamente preservado na memória. Eu estava acordado. Totalmente, inegavelmente, aterradoramente acordado. A coisa que estava se formando no canto do quarto não tinha rosto definido no início. Era apenas uma silhueta, uma forma humanoide, mas claramente não humana. Alta demais para ser uma pessoa comum. A cabeça quase tocando o teto que ficava a 2,60 metros do chão. Magra demais para parecer real, como se os ossos estivessem apenas cobertos por uma camada fina de algo que sugeria pele, mas não era exatamente pele. Os braços pendiam de forma estranha ao lado do corpo, longos demais, desproporcionais, alcançando quase até os joelhos em vez de parar na metade da coxa, como braços normais. Ela não avançava rapidamente. Dava passos lentos, extremamente cuidadosos, como alguém que não quer acordar uma criança dormindo, como alguém que sabe exatamente onde estão os pontos do piso que rangem e os evita meticulosamente. Cada movimento era calculado, deliberado, tinha propósito. E então o piso de madeira rangeu. Foi um som baixo, quase imperceptível, mas completamente real. O tipo de rangido que aquela tábua específica perto da janela sempre faz quando alguém pisa nela. Eu conheço cada som daquele apartamento depois de morar ali por 3 anos. Conheço qual gaveta range, qual porta chia, qual tábua do piso reclama quando recebe peso. Aquele som específico significava que algo com massa física, algo com peso real, tinha pisado naquele ponto exato. Esse som foi o que me quebrou completamente por dentro, porque até aquele momento, até aquele milésimo de segundo, ainda havia uma possibilidade microscópica de que tudo fosse alucinação elaborada. Minha mente criando uma experiência sensorial complexa, mas inteiramente interna. Mas sons reais acontecem apenas em ambientes reais. Sons reais requerem objetos físicos interagindo com o mundo material. Ondas sonoras verdadeiras viajando através do ar real e fazendo tímpanos reais vibrarem. Aquilo não era imaginação. Aquilo estava acontecendo. Meu cérebro não estava criando tudo aquilo do nada. O medo deixou de ser abstrato, conceitual, psicológico, virou físico, virou químico, virou hormônios inundando a corrente sanguínea. O coração disparou de 60 batimentos por minuto para mais de 120 em segundos. A respiração ficou curta, rápida, superficial, incapaz de trazer oxigênio suficiente. O suor começou a escorrer. Não era suor de calor. Era suor frio de terror puro, descendo pelas laterais do rosto, molhando o travesseiro, fazendo a camiseta grudar nas costas. Eu tentei fechar os olhos com todas as forças. Se eu não visse, talvez parasse de ser real. Talvez desaparecesse. É o que crianças fazem quando têm medo do escuro. Fecham os olhos e imaginam que isso as protege. Mas não consegui fechar. Era como se alguma força mínima, quase imperceptível, mas absolutamente irresistível, os mantivesse abertos. Como se minhas pálpebras estivessem presas, coladas, impedidas de se mover. Como se eu precisasse ver aquilo até o final. Como se eu não tivesse escolha a não ser testemunhar.
A silhueta parou ao lado da cama. Não aos pés, não na porta. Exatamente ao lado, a menos de 50 centímetros da minha cabeça, no espaço estreito entre a cama e a parede onde mal cabe uma pessoa. Eu conseguia sentir a presença física dela de forma tão clara quanto você sente quando alguém está muito próximo no elevador lotado, invadindo seu espaço pessoal, violando aquela zona de conforto invisível que todos mantemos. O ar parecia vibrar levemente, ou talvez fosse minha percepção sendo distorcida pelo medo extremo. A temperatura ao redor do meu corpo caiu ainda mais. Podia sentir o frio irradiando daquela coisa como se ela fosse feita de gelo, como se carregasse inverno dentro de si. E então veio a pior parte de toda a experiência. A parte que eu nunca consegui explicar adequadamente para ninguém. A parte que soa completamente insana quando dita em voz alta. Ela falou, mas não houve som audível. Não houve movimento de boca, porque olhando mais atentamente, olhando forçadamente porque não conseguia desviar o olhar, percebi que ela não tinha boca no sentido tradicional. Apenas uma superfície lisa e escura onde uma boca deveria estar. A comunicação aconteceu diretamente dentro da minha cabeça. Não eram palavras claras no início, não eram frases formadas que eu pudesse repetir depois. Eram conceitos puros, ideias brutas, impressões diretas sendo implantadas no meu córtex cerebral, sem passar pelos canais normais de audição e processamento de linguagem. E o conceito principal, a ideia dominante que foi forçada na minha consciência, era simples e absolutamente aterrorizante. Ela me conhecia, não superficialmente, não apenas meu nome ou onde eu morava. Conhecia no sentido profundo, íntimo, invasivo. Sabia exatamente quem eu era em níveis que ninguém mais poderia saber. Sabia coisas que eu nunca tinha verbalizado para nenhum ser humano. Pensamentos que eu tinha tido, mas nunca transformado em palavras. Medos que eu mantinha trancados nas partes mais escuras da minha mente. Vergonhas antigas que eu tinha tentado esquecer. Desejos que eu nunca admitiria. Memórias que eu tinha suprimido. Pensamentos que eu nunca tinha verbalizado, nem mesmo para mim mesmo, em monólogos internos silenciosos, surgiram como respostas a perguntas que não tinham sido feitas em voz alta. Era como se minha mente estivesse completamente aberta, exposta. Todos os arquivos acessíveis, todas as proteções removidas, todas as senhas ignoradas. Foi aí que o medo virou algo completamente diferente. Não era mais pânico simples. Não era mais terror de ser fisicamente machucado. Era vulnerabilidade absoluta. Era a sensação de estar nu, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Exposto em camadas que deveriam ser impossíveis de acessar. Aberto de formas que violavam tudo que eu entendia sobre privacidade, sobre individualidade, sobre a separação fundamental entre mentes. A criatura se inclinou sobre mim lentamente. Não tocou. Não precisou tocar. A proximidade era suficiente para causar uma pressão estranha, crescente, no centro do peito, como se o ar estivesse sendo lentamente sugado para fora dos meus pulmões por um vácuo invisível. Cada tentativa de respirar exigia esforço consciente máximo. Cada inalação era uma luta. Cada exalação deixava menos ar retornar. E então, por um instante breve, mas que pareceu durar uma eternidade, eu entendi algo que não queria entender. Aquilo não estava ali por acaso. Aquilo não tinha escolhido meu quarto aleatoriamente. Aquilo estava ali especificamente porque eu estava consciente naquele estado específico. Como se dormir completamente fosse uma espécie de proteção natural. Como se estar totalmente acordado também oferecesse alguma defesa. Mas aquele estado intermediário, aquele limiar estreito entre sono e vigília, aquela faixa de consciência onde você está lúcido demais para estar dormindo, mas imobilizado demais para estar acordado, era uma vulnerabilidade. Era uma porta entreaberta. Era um convite não intencional. Como se existissem coisas, entidades, presenças que habitam espaços entre espaços, que existem nas margens, nas fronteiras, nos limiares, que só conseguem perceber você, só conseguem te alcançar, quando você está naquele estado preciso de consciência dividida. Essa percepção, essa compreensão súbita e não solicitada, durou apenas segundos, talvez menos.
mas marcou algo dentro de mim tão profundamente quanto uma cicatriz de queimadura. E então, tão abruptamente quanto começou, tudo cessou. A pressão no peito sumiu instantaneamente. A presença sufocante se dissipou como fumaça. O peso impossível sobre o corpo desapareceu. Consegui me mover de novo. Meus dedos responderam ao comando mental. Meus braços obedeceram. Minhas pernas funcionaram. Sentei na cama num impulso violento, num movimento brusco demais, puxando o ar com força desesperada, enchendo os pulmões como alguém que acabou de emergir debaixo d'água depois de ficar tempo demais submerso, segundos antes do afogamento. Minha mão encontrou o interruptor do abajur. Acendi a luz imediatamente, sem hesitação. Nada. Absolutamente nada. O quarto estava exatamente como sempre esteve quando a luz está acesa. Nenhuma sombra estranha, nenhuma figura impossível, nenhum sinal de invasão ou presença anormal, nenhuma prova concreta, tangível, fotografável de que algo tinha acontecido. O canto onde a coisa tinha se formado estava vazio. Apenas os fios de carregador pendurados balançando levemente com a vibração do meu movimento súbito. Apenas a pilha de livros velhos empoeirados. Apenas parede branca normal. Passei o resto daquela noite completamente acordado. Não por medo imediato de que aquilo voltaria nos próximos minutos, mas por desconfiança profunda, por cautela instintiva. Algo dentro de mim, algo que opera em níveis abaixo da lógica consciente, sabia com certeza que aquilo não tinha sido apenas um episódio isolado, uma anomalia única, um evento aleatório que nunca se repetiria. Sabia que aquilo tinha sido algum tipo de aviso, ou um teste, uma experimentação, ou uma consequência inevitável de ter atravessado aquela fronteira específica. No dia seguinte, tentei agir o mais normalmente possível. Fui trabalhar no horário habitual. Conversei com colegas sobre assuntos triviais. Ri de piadas. Reclamei do café ruim da máquina. Respondi e-mails. Participei de reuniões. Fingi que nada de extraordinário tinha acontecido nas últimas 24 horas. Mas a sensação não me abandonou durante todo o dia. Era como se o mundo estivesse ligeiramente deslocado, alguns milímetros fora do eixo correto. Como se eu estivesse vendo tudo através de um filtro invisível, mas perceptível. Como se houvesse uma camada fina de algo entre mim e a realidade normal. As cores pareciam levemente diferentes, nem mais vivas nem mais opacas. Apenas diferentes de uma forma que eu não conseguia articular. Os sons tinham uma qualidade estranha, como se estivessem chegando de longe ou através de alguma barreira. Só no fim daquele dia, quando cheguei em casa exausto e fui trocar de roupa antes de jantar, percebi as marcas. Levantei a camiseta para jogá-la no cesto de roupa suja e vi no espelho. Eram finas, eram arroxeadas, eram perfeitamente paralelas. 4 linhas horizontais do lado esquerdo do peito, logo acima do coração. Espaçadas exatamente como dedos estariam se uma mão muito grande tivesse pressionado ali. Como se dedos muito longos, mais longos que dedos humanos deveriam ser, tivessem pressionado meu peito com força calculada, não o suficiente para quebrar costelas, mas suficiente para deixar hematomas profundos que durariam semanas. Toquei nelas com cuidado. Doeram imediatamente. Não era dor superficial de contusão leve. Era dor profunda. Dor que alcançava tecido abaixo da pele, talvez músculo, talvez até osso. Eram reais. Eram físicas. Estavam ali. Tirei foto com o celular antes que pudessem desaparecer ou que eu começasse a duvidar da própria percepção. Não havia explicação plausível segundo o conhecimento que eu tinha do mundo. Não havia nenhuma razão lógica para aquelas marcas existirem. Eu não tinha batido em nada. Não tinha me machucado durante o dia. Não tinha feito exercício intenso. Não tinha nenhuma condição médica que causasse hematomas espontâneos. E o padrão era inconfundível. 4 linhas, como dedos, onde aquela coisa tinha se inclinado sobre mim. Desde então, desde aquela noite específica de março que deveria ter sido completamente normal, dormir nunca mais foi automático. Nunca mais foi natural. Nunca mais foi algo que eu faço sem pensar. Toda vez que apago a luz do quarto,
Toda vez que deito na cama e puxo o cobertor. Toda vez que fecho os olhos e espero o sono vir. Uma pergunta surge inevitavelmente, persistentemente, impossível de suprimir. E se acontecer de novo? E se aquela fronteira for atravessada novamente? E se eu acordar naquele estado intermediário outra vez? E se ela estiver esperando? Porque a pior parte de toda essa experiência não foi o que eu vi naquela noite. Não foi a paralisia. Não foi a comunicação mental. Não foram nem mesmo as marcas físicas que levaram 3 semanas para desaparecer completamente. A pior parte foi entender, com clareza absoluta e aterrorizante, que não há nada de especial em mim. Nada que me torne único. Nada que me diferencie fundamentalmente de você que está lendo isso agora. Eu não fiz nada para atrair aquilo. Não pratiquei rituais obscuros. Não mexi com tábua ou ouija. Não visitei lugares assombrados. Não provoquei nada. Apenas dormi. Apenas tive o azar, ou talvez seja inevitabilidade estatística, de acordar no momento exato, no estado de consciência exato, que abre aquela porta específica. Se aconteceu comigo, uma pessoa completamente comum, vivendo uma vida completamente ordinária, em um apartamento completamente normal. Pode acontecer com literalmente qualquer um. Com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seu irmão, com seus pais, com você. E talvez já tenha acontecido com você em algum momento. Talvez você tenha acordado uma vez com aquela sensação estranha, aquela certeza de presença, aquele frio inexplicável, aquela pressão no peito. Só que você não acordou totalmente a tempo de ver. Ouviu, mas convenientemente explicou como sonho. Ouviu, mas nunca contou para ninguém porque quem acreditaria. Ouviu e bloqueou completamente a memória porque era insuportável demais para processar. Porque talvez a verdadeira proteção não seja evitar aqueles estados de consciência. Talvez seja simplesmente não lembrar quando eles acontecem. Talvez a maioria das pessoas passe por isso regularmente e simplesmente esqueça na manhã seguinte. Como um mecanismo de defesa psicológica. Como o cérebro protegendo a sanidade, apagando experiências que não podem ser integradas na visão normal de realidade. E se você estiver lendo isso agora e começar a sentir uma familiaridade desconfortável, se começar a lembrar de uma noite específica, de um momento estranho, de uma sensação que não conseguiu explicar, saiba que você não está sozinho nisso. Saiba que aconteceu com outras pessoas também. Saiba que não é loucura, mas também saiba que saber disso não protege você, que entender não previne, que estar ciente não oferece nenhuma defesa real. Porque aquilo, seja lá o que for, não se importa se você acredita ou não. Não se importa se você está preparado ou não. Não se importa se você tem medo ou é cético. Apenas espera, naquele canto escuro, naquele espaço entre estados, naquela fronteira invisível, esperando que você acorde, um pouco demais, no momento exato, errado.